Então, a gente já estava conversando um pouquinho, né, e sempre é assim, a conversa antes liga muito com o que eu vou trazer para a gente refletir um pouquinho no nosso momento. Espera aí, pronto. No nosso momento, e o que eu queria trazer hoje de inspiração é, mais uma vez, esse livro, que eu faço propaganda de graça, porque ele realmente é muito bom. E esse livro não é meu, ele é da Laura, que eu estou na casa dela, e eu dei para ela, e aí eu estava aqui lendo ele e abrindo uma página e saiu nessa página que a gente vai comentar agora. E aí ele começa trazendo numa parte do livro uma frase curta que fala assim: as coisas são apenas o que imaginamos que são. E aí, o que que ele traz? Ele traz que existem fatos de coisas, né, de situações que acontecem na nossa vida, e existe o que é história, que a nossa mente cria, e que a gente precisa discernir muito bem uma coisa da outra, o que é fato e o que é história criada pela nossa mente. Porque a nossa mente, ela é muito criativa. É isso que a gente estava falando. Primeiro, tem essa questão, né, que a Mona trouxe da dos nossos ancestrais, de tudo que a nossa humanidade viveu, que a gente não tem nem noção, muitas vezes, do que aconteceu. Então a mente já nos traz para esse lugar do terror, do pior, de contar histórias de terror. Não são histórias bonitinhas, geralmente é história de terror. Porque a nossa humanidade já passou por muita coisa, então está registrada no inconsciente coletivo, no nosso DNA, nas nossas células, essa memória de dor. Então, a mente nos leva para lá. Então, nos leva para essas histórias que muitas vezes não é realidade, mas que ela é maravilhosa. Nossa mente é maravilhosa em criar, né? É muito uma autora incrível, só que de coisas muitas vezes que não são boas. Por outro lado, a gente também precisa ter cuidado que a nossa mente também cria expectativas, né? Às vezes a gente cria expectativas sobre pessoas, principalmente, sobre situações envolvendo outras pessoas. Aí o que que acontece? A gente se frustra, porque se eu crio expectativa envolvendo outras pessoas, aquelas pessoas têm suas vontades, têm seus desejos, têm seu jeito. E aí, às vezes, não vai suprir a minha expectativa. Só porque eu pensei que seria dessa forma, vai ser porque eu quero. Não, pode ser totalmente diferente. Então, e isso eu e a Laura, a gente estava conversando essa semana sobre isso, sobre a expectativa que a gente cria sobre os outros, e na hora a gente se frustra. É claro que a gente vai se frustrar. Porque por isso, né? Porque pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Ninguém está aqui para nos servir, né? Ficar servindo as nossas vontades. Não é assim. Então, ele traz isso e ele fala que quando acontece alguma situação que é um fato ruim na nossa vida, tipo uma perda de alguém, perda de emprego, acidente, mas o que, enfim, tudo que de fato acontece que não é bom, que a gente precisa aceitar aquela situação, né? Que é um fato, não tem para onde fugir, a gente aceita e transforma e faz com que essa situação seja um degrauzinho para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução como ser humano. E aí ele conta uma história, para finalizar, ele traz uma história de uma vez que ele estava numa palestra, e nessa palestra tinha um jornalista que estava super animado, inteligente, feliz, alto astral, palestrando. Só que ele estava na cadeira de rodas, ele era tetraplégico. E aí ele ficou encucado com aquilo. O cara todo alto astral e tal, naquela situação, na cadeira de rodas. E ele foi perguntar pro cara, falou: "Como é que, de onde você tira esse bom astral todo?" E aí ele falou, ele contou a história dele, que com 50 anos de idade, ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E que naquele momento ele percebeu: "Eu vou ficar minha vida inteira numa cadeira de rodas. Então se eu pegar esse fato, que não é bom, mas que é um fato, e mergulhar na lamúria, mergulhar no vitimismo, mergulhar na tristeza, eu vou para um buraco sem fundo. Agora, se eu pegar isso que aconteceu e aceitar, porque eu não tenho o que fazer, aceitar e usar a cadeira de roda para ser minha professora, eu vou aprender muito." E aí é que tem uma parte muito legal que ele fala, que antes dele sofrer o acidente,
ele vivia como um paralítico. E ele era normal, né? Não era paralítico naquele momento. Por quê? Ele é, enterrava os talentos dele, ele se acomodava na vida, ele negava qualquer esforço do progresso dele, sendo menos do que ele podia ser, sem sonhos, sem vontade, ousadia, como uma flor, palavras aqui do livro, como uma flor que plantada em boa terra se recusa a crescer. E o propósito de Deus, aqui ele fala, né, o propósito de Deus, era que a flor desabrochasse. E aí, quando aconteceu a tempestade, quando veio o acidente, ele foi estudar jornalismo e se tornou um influente líder comunitário na defesa dos direitos dos cidadãos portadores de deficiência física. De deficiência física. Então, olha isso. Ele usou aquilo que aconteceu, aquele fato ruim, o acidente que inegavelmente é muito ruim, mas para melhorar, para nascer, ele renasceu. Porque até então, como ele mesmo falou, ele vivia sem vida, sem vontade, sem ousar, sem sonhos, e aquilo fez com que ele despertasse. Achei muito abrir hoje aqui lendo, abrir essa esse capítulo, e o título do capítulo fala Libertando-se das histórias. Então, que a gente possa relembrar, porque vocês sabem disso que eu estou falando, a gente sabe, vocês possam relembrar que a nossa mente vai, às vezes, nos colocar numas ciladas, mas que isso não significa que só tem aquela opção. Essa história que ela está criando não é a única. Por que que eu não posso criar uma história boa? Mas lembrando que existem infinitas possibilidades, tanto para as histórias não tão boas quanto para as histórias boas. Eu não posso me apegar a nenhuma das histórias, porque existem infinitas possibilidades para acontecer. Mas o que eu queria trazer como mensagem para a gente, para mim também, é que a gente precisa organizar a nossa mente para não deixá-la levar a gente para esses buracos, para a gente enxergar outros caminhos. Não só o que ela está ali nos contando, que muitas vezes pode ser uma coisa muito ruim. Não necessariamente vai ser isso. Então, é isso que eu queria começar trazendo para a gente levar para a nossa meditação agora, para o nosso coração. E agora a gente começa. Sentadas, então podem sentar numa postura confortável para vocês. Fechar os olhos, se quiser encostar em algum lugar, encosta. Pode cruzar as pernas, deixar esticada como for melhor. Quem tiver em algum outro lugar que não consegue, que não pode sentar, fica à vontade, como der. Existe o ideal e o possível. Faça o possível para você agora. E aí, se for possível, alinha sua coluna, relaxa os ombros, relaxa os seus braços. Faz um mudra, aquele gesto com a mão melhor para você, que você gosta de meditar nele. Quando você para meditar, para concentrar, te traz mais conexão. E isso vai ser individual para cada um. E aí você fecha os seus olhos, você faz aquele instante que provavelmente vocês já fizeram quando começaram o dia de vocês. Um instante de se observar verdadeiramente como você está hoje. O que que você está sentindo? Fisicamente, como está seu corpo? Então faz um escaneamento dos pés até a cabeça, vai passando pelos seus pés, a sua atenção. E aí vai subindo a atenção para o calcanhar, para o tornozelo, para a panturrilha, para o seu joelho, para a sua coxa, para o seu quadril, para a sua coluna, desde a base dela até lá em cima, próximo à sua cervical. Leva atenção para os seus braços, para suas mãos. Leva atenção para o seu rosto,
Identifica como está o seu corpo físico agora, nesse instante. Lembrando que são fatos de como ele está. Pode ser que ele esteja sem dor, ou com alguma dor específica em algum lugar, com algum desconforto, ou sem desconforto, soltinho. Isso é um fato. E não deixa sua mente contar histórias sobre isso nesse momento. Nesse momento você observa as coisas como elas são, o seu corpo físico como ele está. Observa também a sua respiração. Então, inspira e exala pelas narinas e observa como está a sua respiração hoje, nesse instante. Percebe se a respiração está mais no abdômen ou está mais no peito? Quando você respira, é o abdômen ou o peito que movimenta mais? Sem criar histórias, sem julgar, apenas identificando. Você percebe que a tua respiração está mais rápida? Ou está lenta, tranquila? Como você verdadeiramente está? E a tua mente? Como estão os pensamentos aí dentro? Nesses poucos minutos iniciais em que você parou, ela veio como um turbilhão de falar um monte de coisas e trazer um monte de pensamento? Ou não, até que não? Não julga, observa. É um fato. Às vezes, quando a gente para meditar e por isso a gente foge, a mente nos traz tudo que estava escondido no barulho do que estava fora, do que está ao nosso redor. E aí, quando a gente para um pouquinho esse barulho, ela pode trazer várias coisas. Tá tudo bem. Respira, inspira e exala pelas narinas. E após esse momento de se enxergar verdadeiramente, sem os olhos físicos, mas se observando, traga uma intenção para esse momento e para o seu dia. Pode ser em uma frase ou em uma palavra. Pode ser em algo referente ao que a gente começou conversando, ou qualquer outra coisa que você quiser. Mas traz a sua intenção, o seu propósito. Pode ser, hoje eu vou enxergar tudo exatamente como é, os fatos. Ou só uma palavra, pode ser sua intenção, equilíbrio físico, energético, emocional, espiritual, mental, harmonia, paz. Escolhe para você qual é o seu propósito para esse dia. Fé, aceitação, esperança. Feito isso, guarda para você a sua intenção e relembra sempre que você precisar. E vamos fazer o mantra Om, usando o Japamala. Eu tô com o meu Japamala aqui, vocês não precisam pegar se não quiser, mas se quiser. Esqueci de falar para vocês pegarem antes. Então, mantenha os olhos fechados. Vamos fazer essa técnica de concentração, muito poderosa. A mente vai levar vocês para outros lugares, vocês voltam. Todas as vezes que isso acontecer. Então, fecha os olhos. De preferência, se for possível, leva a atenção para o terceiro olho, para o ponto entre as sobrancelhas.
para o Agna Chakra, que é esse ponto, esse centro energético da nossa intuição, da nossa concentração, de ativar o nosso estado meditativo. Então, leva a atenção para esse ponto por uns instantes. Se você quiser algo mais palpável, pode até pressionar levemente com a ponta do dedo indicador ou com os 2 dedos, o indicador e o médio, pode pressionar um pouquinho enquanto você faz, mas se sentir que isso te incomoda, não faça. Só fecha os olhos e leva a atenção mesmo para essa região. Respira profundo e vamos começar. Om, 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 om. Relaxa a sua mão, se você estava pressionando o ponto entre as sobrancelhas. Mantenha os olhos fechados. Traga a respiração mais profunda e lenta que for possível para você agora. Inspirando, inflando bem o abdômen. Exalando, murchando. Inspire e exala pelas narinas. Isso. E agora, você vai inspirar contando até 3. Vai reter o ar com os pulmões cheios, contando até 6, ou mais próximo de 6 se for possível para você. E vai soltar contando até 3. Então, vai inspirar 3, reter o ar com os pulmões cheios 6 e soltar 3, no seu tempo, na sua contagem. Se na retenção 6 for muito, vai o mais próximo que você conseguir de 6, e aí solta todo o ar, contando até 3. Então, fica 3, 6, 3. Inspirou 3, retém 6 e exala 3. Usando as 3 partes da respiração. Inspiração, retenção e exalação. Inspira, retém, solta. Expandindo o tempo da retenção, para que isso te traga energia, para que isso te traga
força, ativação para começar o seu dia. Estímulo para que você tenha vontade de viver. Sinta o pulso vital dentro de você e queira expandir, para que a gente viva uma vida com propósito, com significado, todos os dias. Inspira, conta até 3, retém, prende a respiração, conta até 6, exala, conta até 3. Só mais alguns instantes. E relembra, a tua mente vai te levar para outros lugares, é natural. Volta. Quantas vezes isso acontecer? Inspira, retém e solta. Inspira, retém e solta. E vai observando o que vai acontecendo com você, trazendo atenção para agora e aceitando o que vem. Só mais 2 ciclos em que você inspira contando até 3, retém contando até 6 e solta o ar contando até 3 novamente. No seu tempo, 2 ciclos. E aí você mantém, quando finalizar, mantém os olhos fechados. Percebe nesses poucos minutos que estivemos aqui, se a tua mente criou alguma história, talvez sobre o momento, ou sobre algo que já passou, ou sobre algo que ainda vai vir. Mas se a sua mente criou alguma história. E aí traz como reflexão para você. Quais histórias que a sua mente anda criando? São histórias positivas, boas, com final feliz, digamos assim, ou não? Tenta relembrar as histórias que a tua mente anda criando para você por uns instantes. Enquanto você respira profundo. Pode ser uma só, se você conseguir lembrar. Histórias, lembra que fatos são diferentes de histórias. E aí, quando você identificar, você vai agradecer. A mente, agradeço por essa história que você criou. Mas isso não é realidade. A história pode ser outra, o fato, na verdade, pode ser outro totalmente diferente. Agradece para a mente essa história que ela andou te contando, mas se abre para outras possibilidades,
ainda melhores. E percebe que é como se tirasse um peso das nossas costas. E aí você se liberta disso. E agora eu te convido a observar a tua respiração. Aquela técnica em que a gente observa a respiração. Só faz isso. Observando ela como ela está, sem tentar mudar. Então você inspira e exala pelas narinas, no ritmo natural. E você observa esse ritmo, observa como está a tua respiração sem querer mudá-la, observando as coisas como elas verdadeiramente são. Então, vou ficar um minutinho em silêncio e a gente vai fazer esse exercício, observando a respiração tal qual ela está. Se começar a pensar em outra coisa, volta para a respiração, para observar. Aos pouquinhos, vai voltando. Percebe as sensações. Volta a repetir para você 3 vezes o seu Sankalpa, a sua intenção para o dia de hoje, dia 30 de maio, sexta-feira. Relembra a sua intenção para o seu dia, que você estabeleceu lá no início, no nosso momento. Muito bem. E aí finalizamos contando do número 13 até o número 0, de forma decrescente, com a respiração. Então, inspiramos, pensamos no número 13, exalamos, pensamos no 12, inspiramos, pensando no 11, e assim vai, até o número 0, para irmos voltando pouco a pouco.
aos pouquinhos, quando for finalizando, traz as mãos unidas em frente ao peito. Mantenha os olhos fechados. E vamos finalizar com o mantra Om Shanti Shanti Shanti. Shanti significa paz. Paz na nossa vida, paz na vida das pessoas que estão ao nosso redor e paz para o nosso planeta. Então, inspira para o Om. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Deixa a testa cair em direção aos dedos. Traz um ar de sorriso no seu rosto para atrair coisas boas para o seu dia, harmonia, paz, equilíbrio, aceitação, amor. Que seja um dia maravilhoso para todas nós. Namastê. Obrigada. Ai, que delícia. Espero que estejam bem, centradas para o dia. Um beijo grande em vocês. Adorei ver vocês aqui. Lu, Samantha, Mona. Beijo! Beijo, ótimo dia pra gente. Fiquem com Beijo! Deus.